Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista, um tema muito bonito que está contido aqui no capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo faz referência à frase de Jesus, quando questionado por Pilatos se ele era o rei dos judeus, e ele diz: "Meu reino não é deste mundo". É um capítulo muito bonito, onde nos é trazido vários esclarecimentos a respeito da vida futura, a respeito do que representa Jesus para todos nós, né? A sua realeza, que um dia, e nós avançamos mais e mais para isso, para compreendê-lo na sua total grandeza, né? Todos os ensinamentos que ele nos deixou e o exemplo que ele nos deixou, que é o meio pelo qual nós todos vamos encontrar a nossa salvação, né? Quer dizer, através dos ensinamentos que ele nos trouxe, através dos exemplos que ele nos deixou, através da sua renúncia pelo amor a nós, nós então conseguimos colocar esses ensinamentos e esses exemplos nos nossos atos, na nossa postura, para fazermos a nossa reforma íntima, para procurar o nosso aprimoramento moral, para procurar o nosso progresso moral. E essa salvação nada mais é do que quando nós deixamos todas as nossas mazelas que ainda fazem parte do nosso ser espiritual, que nós conservamos e fazendo parte do nosso progresso espiritual, né? E agora nós temos, portanto, a possibilidade de alcançar novos planos, novos entendimentos, novas compreensões e, com isso, sermos mais felizes, né? E é isso que representa a salvação para nós, né? Onde nós entendemos que esses ensinamentos de Jesus é o que realmente nos liberta de nós mesmos, das nossas tristezas, das nossas mazelas, dos nossos pesos morais que ainda nós carregamos. Então é um capítulo muito bonito. E um desses temas aqui deste capítulo que me chama muito a atenção é o ponto de vista. É o ponto de vista com o qual nós olhamos para a nossa vida e a tudo que nos acontece durante a nossa vida, né? Nós falamos aqui sobre o materialismo no nosso último estudo, né? E no materialismo, ou na verdade, dentro da doutrina materialista, o que se pressupõe como entendimento? É que nós nascemos, existimos, né, dentro do, ou existimos durante a nossa vida e temos o nosso corpo, mas a nossa existência, os nossos pensamentos, os nossos atos, tudo o que acontece conosco é fruto ou é o resultado, é um efeito da própria existência corpórea, é um efeito da nossa própria vida orgânica e nada mais do que isso. Quer dizer que quando morremos, este nosso ser, ele deixa de existir porque tudo que tínhamos dentro de nós morre, sendo que dentro dessa doutrina, dentro desse entendimento, tudo que nós temos é matéria. E nós sabemos que, na doutrina espírita, bem como outras doutrinas espiritualistas, que nós temos algo a mais que não é matéria. E nós sabemos, aqui dentro da doutrina espírita, que nós temos um espírito que habita em nós, que na verdade é o nosso próprio ser. Esse espírito, enquanto encarnado, ou seja, utilizando de uma veste corpórea temporária, isso nos permite passar por uma vida aqui no plano material para que nós possamos melhorarmos, para que nós possamos progredir, para que nós possamos compreender o que é o certo, o que é o errado, através do exercício do nosso livre-arbítrio. E com isso, conseguimos nos purificar, né? Dentro desta purificação, o que nós buscamos é uma renovação moral, uma renovação íntima, uma reforma íntima, onde as nossas mazelas morais elas vão sendo trabalhadas e deixadas de lado. E o que são essas mazelas morais? É tudo fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho, em que nós conservamos muitas dessas características em função, sim, do nosso progresso espiritual, em que nós aprendemos também o que era a lei de conservação, né? Deus é infinitamente sábio, justo, misericordioso, bom, e Ele nos dá sempre as oportunidades certas para nos melhorarmos. Nós progredimos e alcançamos já um progresso muito bom, né? Um progresso em que nós já temos a inteligência desenvolvida, precisamos ainda desenvolver muito, mas nós já temos a inteligência desenvolvida relativamente, né, avançada, segundo, ou se comparado a milênios e milênios atrás. Mas hoje, o que nós precisamos avançar também é a nossa conduta moral, são os nossos valores morais. É isso que vai nos trazer uma felicidade, uma libertação
e é o que vai nos trazer uma felicidade futura, já que nós acreditamos que o nosso espírito, quando deixa o corpo físico, ou seja, no processo de desencarne, ele continua a ser ele mesmo. E ele continua tendo aquilo que ele construiu dentro de si. Ou seja, as suas características morais, os seus sentimentos, os seus progressos intelectuais, mas ele também conserva aquilo que ele precisa ainda corrigir dentro de si. Portanto, o que nós fizermos hoje na nossa vida, através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através do bem que nós fazemos para o próximo, que esse sim, a caridade, né, quando nós nos colocamos em favor do próximo, esse é o grande remédio para as doenças que nós temos dentro de nós. É o remédio que todos nós precisamos, para retirar de nós esses tumores que nós temos conservado por durante milênios. E esse, de fato, é o nosso grande alívio. E assim, quando nós, portanto, olhamos para a vida espiritual, para aquilo que nos aguarda, nós fortalecemos a nossa fé, fortalecemos os nossos esforços, o nosso ânimo é revigorado, porque sabemos que aquilo que passa conosco nesta vida é justamente um remédio que Deus nos colocou para para a nossa melhoria, para o nosso progresso, para a nossa cura espiritual. Se nós não tivermos este ponto de vista voltado para a vida futura, todas as coisas que acontecem conosco, elas vão ter uma grandeza muito maior, um sofrimento muito maior, porque nós só conseguimos enxergar o presente. Então, esse ponto de vista é justamente quando nós conseguimos alterá-lo para a vida que nos aguarda, onde nós compreendemos que aquilo que nós nos exercitamos em fazer de melhor e aquilo que nos acontece para a nossa própria melhoria vai nos auxiliar a sermos mais felizes no futuro. De toda forma, temos sim que procurar, e devemos procurar, sermos os mais felizes hoje. E isso se dá através dos nossos progressos e das nossas reformas que fazemos intimamente dentro de nós, quando compreendemos o que é o bem e quando nós procuramos fazer esse bem. Por isso que, quando nós conseguimos já alterar este entendimento e conseguimos já notar a felicidade que tais mudanças em nós causa, então a gente já começa a sentir o que é a paz, o que é a felicidade que Jesus nos prometeu. E que por isso ele é o nosso libertador, o nosso salvador. Porque a liberdade que ele nos traz, a felicidade que ele nos traz, o jugo que é leve, o fardo que é leve e o jugo dele que é suave, isso tudo nos auxilia a sermos mais felizes. Bom, vamos ler o que Kardec nos traz a respeito desse ponto. É o número 5 só que nós vamos falar. Tem o número 6, mas nós vamos nos limitar. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num paraíso ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ela suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes.
Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque os outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Muito bonito esse texto, muito esclarecedor, né? Eu vou terminar por aqui, mas eu acho que se nós conservarmos sempre, em todos os momentos das nossas vidas, seja nos momentos de felicidade, naqueles em que estamos passando por tribulações e que essas tribulações exigem mais esforço de nós, mais paciência, que nós precisamos aprender alguma coisa naqueles momentos, que nós possamos então conservar a fé na vida futura, porque ela nos faz ficar de pé, ela nos fortalece, e é isso o ensinamento que Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe o ensinamento da vida futura. Ele nos fez entender que a vida futura é aquilo que nós, ou é onde nós teremos a consolação, é onde nós teremos as nossas feridas consoladas, as nossas feridas tratadas, é onde nós seremos recompensados por todos os esforços que nós empreendemos para a melhoria de nós mesmos. Mas é válido ressaltar que quando nós nos empenhamos, já aqui na Terra, para fazer o melhor que nós podemos para a nossa reforma íntima, pelo bem do próximo, pelo bem de nós mesmos, desde já, nós já conseguimos sentir o poder que essa transformação nos traz, o quão felizes nós conseguimos ser quando conseguimos vencer pequenos passos que compõem essa longa caminhada, mas pequenos passos que são caracterizados por vitórias sobre nós mesmos. É um momento em que nós antes éramos mais impacientes e que agora nós conseguimos ser mais pacientes. Era momentos em que nós tínhamos a vontade sedenta de falar, de sermos a atenção ou o centro das atenções e que agora nós entendemos a nossa posição e nos colocamos com mais humildade. É quando nós compreendemos que os bens que nos foram dados vêm de Deus e que nós precisamos compartilhar esses bens com os demais, sejam em questões do intelecto, em questões do saber, das experiências, seja em termos de riquezas materiais em que nós podemos contribuir com o próximo, seja com o nosso tempo, com o nosso sorriso. Todos esses atos que nós fazemos vão nos tornando melhores porque nós compreendemos o bem que isso traz aos outros e a nós também. E isso vai eliminando as nossas cargas, vai deixando a gente mais leve, porque nós já não temos a necessidade de exacerbadamente cultivar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Mas são passos que precisamos vencer pouquinho a pouquinho. São passos que nós precisamos todos os dias nos esforçarmos, né? E perseverarmos por toda a nossa vida. Quem perseverar até o fim será salvo. Nós temos muitas mazelas dentro de nós. Nós estamos longe da angelitude, porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos e com mazelas morais muito grandes. Mas nós conseguimos, através de um esforço redentor, conseguimos nós nos livrarmos dessas mazelas pouco a pouco. E é essa que é, ou que deveria ser, o foco da nossa atenção. Né? Para terminar, eu vou só colocar aqui uma primeira frase que Kardec nos traz, que está aqui nesse item número 2. Por essas palavras sobre a vida futura, Jesus claramente, quando ele fala, né, que o reino dele não era desse mundo, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os considera pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo.
pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É o que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Muito bonita essa passagem, muito bonito o capítulo. Fico o convite, meus amigos, para que todos nós possamos relê-lo, né? Lembrando sempre que as portas para nós todos, enquanto espíritos, está sempre aberta para a renovação. A renovação é diária, em todos os momentos. Mas nós também temos as reencarnações como o ato ou um dos atos de maior misericórdia de Deus para conosco, porque Ele nos dá sempre uma porta aberta para a renovação. Então, meus amigos, muito obrigado por terem acompanhado nosso estudo de hoje. Fiquem com Deus e Jesus abençoe a todos.